Você já reparou o quanto as nossas conversas geralmente ficam presas nas discussões sobre as conclusões que nós já tiramos e nós, por muitas vezes, acabamos nos esquecendo também de investigar em conjunto os pressupostos que norteiam essas conclusões que nós estabelecemos previamente? Olá, sejam muito bem-vindos. Indo direto ao tema do vídeo de hoje, eu queria conversar aqui com você sobre a importância de nós voltarmos a investigar os pressupostos que norteiam as nossas crenças, que fundamentam os nossos modelos de pensamento. Olha, não é comum nós, durante as conversações que nós estabelecemos com as outras pessoas, investigarmos, abrirmos espaço, dedicarmos energia, tempo, atenção para entender com profundidade os pressupostos que norteiam as conclusões que aquela pessoa tem manifestado, durante as conversações. É muito comum nós, humanos, ficarmos presos discutindo as conclusões que nós já tiramos, não investigando em conjunto e não abrindo espaço também para se auto-investigar e entender que para nós chegarmos a determinadas conclusões, nós estabelecemos e assumimos muitas vezes pressupostos. E esses pressupostos, se eles não são investigados, eles acabam fundamentando uma rigidez nas nossas crenças e uma rigidez também nos nossos modelos de pensamento. Nós recebemos condicionamentos desde a infância, condicionamentos culturais, educacionais, familiares, religiosos, e esses condicionamentos fundamentam as crenças que nós adotamos, fundamentam a maneira como nós pensamos. Se nos tempos atuais, durante as conversações, nós não estamos abrindo espaço para entender com maior profundidade o pressuposto do outro e também para entender os nossos pressupostos, porque aqui eu faço um parêntese, parte dos pressupostos que nós adotamos atuam de maneira inconsciente. Nós não somos conscientes dos pressupostos que fundamentam as nossas crenças, por muitas vezes. E, ao não abrirmos espaço para investigar o pressuposto do outro e também para investigar o nosso, ou seja, quando nós estamos trocando, ao não abrirmos espaço para que o outro também aprofunde e entenda as bases com as quais nós construímos as nossas crenças, neste momento nós estamos reforçando a rigidez das conclusões que nós já tiramos e também estamos reforçando a não oxigenação da maneira como nós pensamos. Consequentemente, a gente fica aprisionado nas conclusões que nós já tiramos anteriormente, que são fundamentadas, baseadas nesses pressupostos, como a gente disse anteriormente. Olha, a meu ver, é muito importante a gente, no cotidiano, voltar a investigar os pressupostos, porque isso não só vai permitir a gente ampliar o conhecimento, a gente ampliar o autoconhecimento, como também isso vai permitir a gente voltar a estabelecer pontes durante as relações. A gente voltar a estabelecer relações em que nós nos entendemos mutuamente, mesmo não concordando por diversas vezes. Porque isso é importante. Escutar com profundidade, entender as bases que fundamentam o pensamento do outro, não significa ter que concordar. Porém, quando nós fazemos isso, nós estamos nos respeitando mutuamente, nós estamos considerando de maneira mútua a nossa existência e mais, pouco se diz sobre isso. No momento em que eu escuto o outro com profundidade, entendo os pressupostos do outro, neste momento também estou sendo empático. Muito se diz sobre empatia, mas pouco se fala
sobre a importância da sensibilização da escuta no que se refere à empatia. Entender como o outro chegou àquela determinada conclusão é um gesto empático, a meu ver. Porque eu consigo perceber, pelo menos em parte, a construção que o outro fez para chegar lá, naquela conclusão. Isso sim é um gesto de empatia. Porque nesse momento eu me conecto mais àquela pessoa porque eu entendo o que fundamenta o pensamento dela. Eu entendo como ela construiu aquela conclusão. E se eu não concordar com ela ou continuar não concordando, com certeza esse gesto de entendimento mais profundo me conecta mais àquela pessoa. Isso também pode me levar a respeitar muito mais o ponto de vista dela, mesmo às vezes não concordando. Isso é muito importante ser dito. Nós, ao longo da vida, construímos às vezes diversos consensos, porém esses consensos, eles são construídos de maneira tão frágil que por muitas vezes eles se esfacelam a partir do momento em que a gente entende o pressuposto do outro. Então, isso é muito interessante, porque nós podemos concordar e ter um consenso quanto aos pressupostos, mas não termos um consenso quanto às conclusões que a gente tira a partir desses pressupostos, né? Como também nós podemos divergir quanto aos pressupostos, porém convergir e ter um consenso em relação às conclusões que nós tiramos. Então, por isso é muito importante, se a gente de fato quer construir consensos com C maiúsculo, da gente começar a investigar melhor os pressupostos. Quer ver um exemplo do que eu falei agora? Quando eu me baseio e leio os relatórios dos cientistas que mostram as alterações climáticas que estão em curso, e a outra pessoa também, nós podemos concluir e ter um consenso em relação a este pressuposto de que a ciência tem comprovado, né, que as mudanças climáticas estão em curso e elas já estão nos impactando e vão nos impactar cada vez mais, né? Isso parece já ser um fato para nós, né? A gente consegue observar isso inclusive a olho nu. Agora, o que deve ser feito a partir dessa constatação, desse pressuposto que a gente assumiu, a gente pode ter visões muito distintas, né? E não chegar a um consenso quanto às ações que nós devemos adotar. Então, entender com profundidade o pressuposto é fundamental para a gente entender a linha de raciocínio, a linha de pensamento do outro e para a gente também entender a nossa linha de pensamento. Nos tempos atuais, como nós estamos ficando mais extremos, né, ou manifestando mais os nossos extremismos, os nossos radicalismos, né, escolhendo polos e a partir de polos, né, de um polo a gente define que o outro polo, né, tem que ser eliminado porque ele se torna um inimigo, né? Esse radicalismo, ele reforça, a meu ver, o não olhar, o não entendimento dos pressupostos que norteiam o pensamento das outras pessoas que eu rotulei, né, como polo oposto, e também esse radicalismo acaba não permitindo que a gente olhe para os fundamentos, as bases com as quais nós construímos as nossas crenças, construímos nossos modelos de pensamento. Quando eu me reúno, me agrupo com pessoas que pensam de maneira semelhante, dá para entender que a partir desse agrupamento por, né, semelhança, não há mais ali aprofundamentos. A gente não coloca mais em xeque o que nós pensamos, porque para eu continuar permanecendo no grupo, eu preciso manter a minha posição.
Então, aderir a movimentos radicais é também reforçar e aprisionar a maneira como a gente pensa. Nós estamos nos auto-aprisionando sem perceber. E, claro, tentando aprisionar o outro também. Quando eu tento rotular o outro, se ele não é A, ele tem que ser B, neste momento eu estou tentando também prender o outro, né? Não permitindo que o outro tenha um olhar complexo, que o outro possa sim estar enxergando várias variáveis além de A e B. E que se em determinado aspecto ele vê de uma determinada forma, em outro determinado aspecto ele pode ver de forma totalmente diferente. E isso não quer dizer que ele esteja equivocado ou que ele esteja errado. A rotulação determinística, a meu ver, ela acaba limitando muito a nossa expansão do pensamento, o exercício do pensamento crítico. Ela acaba limitando muito também a nossa autonomia. Nós estamos construindo as nossas próprias prisões. E essa ideia, essa noção de achar que ao eliminar o contraditório, nós vamos resolver os problemas que nós estamos enfrentando como humanidade, porque o problema é o inimigo que pensa diferente. Essa ideia, a meu ver, além de ser muito limitada, ela também acaba sendo uma tentativa, a meu ver, de nós fugirmos das próprias contradições que constituem o nosso ser. Aquilo que eu tento eliminar no outro, por muitas vezes, é aquilo também que eu tento eliminar em mim mesmo, ou que eu tento não ver, que eu tento não enxergar em mim. Porque nós carregamos contradições. O cosmos é repleto de contradições, de paradoxos. Ao tentar eliminar um grupo que eu nomeei como contraditório, eu posso também estar eliminando ou tentando eliminar parte que constitui o meu ser. Porém, essa tentativa ela vai ser fracassada. Exatamente porque a contradição nos habita. As contradições nos habitam. Parece ser muito importante a gente entender e compreender isso. E começar a observar em nós aquilo que é contraditório também. Porque talvez, através dessa autoobservação e dessa constatação, dessa percepção, a gente consiga afrouxar um pouco esse radicalismo, voltando a estabelecer pontes, voltando a escutar o contraditório, entendendo que o contraditório também é parte do nosso ser. E mesmo que a gente permaneça divergindo quanto a algumas ideias, isso não faz do outro alguém que tem que ser eliminado, né? Isso não faz do outro alguém que a vida tenha que ser eliminada. Optar pela violência, pelo extremismo, é algo que a gente fez ao longo da nossa história humana praticamente toda. E veja onde a gente chegou. Em nenhum momento da história que a gente tenha, pelo menos, consciência, a gente conseguiu construir um ambiente harmônico, ou minimamente harmônico, que a gente convivia bem, em paz, de maneira mais pacífica. Por quê? Porque, a meu ver, a gente ainda não compreendeu que essa dualidade que a gente imprime no pensar, ela nos limita, ela nos aprisiona e ela não
é, de fato, algo saudável. Porque no momento que eu agrido o que é contraditório, eu estou me agredindo também. E mais, a contradição não vai deixar de existir em mim a partir da eliminação da contradição manifestada pelo outro. A contradição continuará nos habitando. Enxergar isso, a meu ver, é fundamental. Fica aqui o convite para todos nós de, durante as conversações, termos mais atenção para entender os pressupostos que norteiam as crenças das outras pessoas, os modelos de pensamento que as outras pessoas adotaram. Porque isso sim é um passo potencialmente importante para a gente voltar a estabelecer pontes, para a gente voltar a estabelecer relações mais humanas, mais solidárias, novamente dizendo, mais empáticas.